Olá, boa noite. Quarta-feira, 30 de abril, TH Mais Notícias está no ar. Quantas vezes você ficou doente esse ano? E quantas vezes você foi à farmácia comprar medicamentos? Tem gente que é muito sensível à mudança de tempo. É só a temperatura cair para o resfriado chegar. E quem trabalha no setor farmacêutico agradece. Quando as temperaturas baixam, as idas às farmácias ficam cada vez mais comuns e a venda de medicamentos dispara. A Daniele sabe bem como é isso. Com 2 filhos em casa, ela precisou arrumar o aparelho de inalação. Agora chega, essa época das viroses, principalmente as respiratórias, e aí eu vim trocar, na verdade, o tubinho do meu inalador, que não é o portátil, que eu acho ele mais potente para quando as crianças estão em casa, faz mais fumacinha e melhora. Já para prevenir, porque as viroses estão aí nesse comecinho de outono. Nesta, que fica na zona oeste de São José dos Campos, a procura por inaladores e medicamentos cresceu quase 300% de fevereiro até abril. Sabemos, que existe uma sazonalidade, existe esse período de outono e inverno que aumenta as doenças respiratórias na população. Então, a gente já tem consciência de vários anos que nesse período há sim esse aumento da prevalência dessas doenças. Desde inaladores, nebulizadores, até antigripais, antitussígenos, mucolíticos e também a ação preventiva, que é muito importante. Então, aumento de demanda de suplementações como vitamina C, aquela suplementação mais completa que tem todos os minerais e vitaminas que há necessidade dessa pessoa para ter essa prevenção a essas doenças. Os nebulizadores e inaladores são os mais procurados, com alta de até 125%. Os medicamentos, como antigripais, descongestionantes e xaropes, chegam a quase 150% de aumento na procura. E se tem muito remédio sendo comprado, significa que o número de pessoas doentes tem crescido. Segundo a Prefeitura, o movimento no pronto atendimento do Hospital Municipal também registrou alta. Foram quase 35 mil atendimentos por crises respiratórias, o que inclui gripes, resfriados e outras doenças como alergias. E não tem jeito. Com as mudanças bruscas de temperatura, o nosso corpo sente mesmo. Mas é possível se preparar, tomar as vacinas necessárias nessa época do ano, além de aumentar a imunidade. Afinal, o inverno está logo aí. Nós temos 2 pontos que podem sobrecarregar a nossa defesa. Primeiro, com a baixa temperatura, o nosso corpo tenta se adaptar, então tenta aquecer, umidificar o ar, então começa a ter mais secreção, tanto no nariz como na garganta, então muita gente já começa com o nariz fungando, aquele pigarro volta a aparecer nessa baixa temperatura. Como ele tenta aquecer, então começa a congestionar. Só que às vezes esse catarro parado, ele pode vir a contaminar de vírus e bactérias e facilitar as infecções. E aí tornando o ambiente propício para as infecções que começam a circular com mais facilidade nessa baixa temperatura. Por exemplo, nessa fase o influenza, o vírus da gripe, o vírus da bronquiolite roda bastante nessa época do frio. E então são situações ideais para uma disseminação, principalmente nos extremos, nas crianças pequenas e nos idosos. Mas está certo que às vezes muitos adultos também acabam sendo afetados com essas infecções respiratórias, que podem ser inicialmente virais, mas se mal curadas, elas podem levar a uma infecção bacteriana muitas vezes. Tem gente que precisa de medicamentos e suplementos, mas não é a maioria dos casos. Cada caso precisa de algum tipo de cuidado. Muitas vezes a melhora da qualidade de vida e da alimentação é fundamental mais até do que qualquer suplemento. É claro, em determinados casos específicos avaliados pelo médico, pode ser necessário algum tipo de suplementação, mas tem que ser feito exames e avaliado a necessidade deles mesmos. O Ministério Público divulgou um dado positivo. A taxa de desemprego entre jovens com idade entre 14 e 24 anos caiu pela metade nos últimos 5 anos. O Arthur trabalha desde 2021 nesta cooperativa financeira em Porto Alegre. Começou como jovem aprendiz aos 17 anos. Entrar cedo no mercado de trabalho possibilitou que hoje, aos 20 anos, ele ocupe um cargo melhor. Hoje eu cuido da parte de análise de custos, cuido da parte de obras, cuido da parte de segurança da empresa. Então, creio que eu aprendi bastante desde que eu entrei aqui. Assim como o Arthur, há mais jovens no mercado de trabalho. No 4º trimestre de 2019, eram 4.800.000 desempregados com idade entre 14 e 24 anos.
No mesmo período do ano passado, esse número caiu para 2.400.000 jovens. O índice de desemprego nessa faixa etária caiu de 25,2% para 14,3%. As profissões que mais empregam jovens hoje são auxiliar de escritório, vendedor de comércio varejista, assistente administrativo, alimentador de linha de produção e operador de caixa. A média salarial desses jovens fica em R$ 1.850 por mês, o que é considerado baixo pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E esse é o segundo motivo pelo qual os jovens mais deixam o trabalho. O primeiro é ter outro emprego em vista. Isso acontece pela oferta de vagas. O sul do país está entre as regiões que mais conseguiram reduzir o desemprego entre jovens. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul aponta que o estado retomou o número de postos de trabalho de antes da pandemia. Hoje é difícil até contratar estagiários. As empresas querem contratar, o que não tem, muitas vezes, em alguns casos, alguns cursos, são os estudantes, né, preparados ou dispostos a realizar o estágio. Foi o caminho feito pelo Arthur. Ainda na escola, descobriu a área que atua hoje. Eu acredito muito que a gente abdicando de prazeres momentâneos, a gente pode desfrutar prazeres prolongados, então desfrutar de uma vida melhor. E a direção do INSS ignorou denúncias e permitiu que os descontos indevidos em aposentadoria somassem mais de 6 bilhões de reais. É isso que diz o relatório feito pela Polícia Federal. Apesar do escândalo estourar agora, o jornalismo do SBT, em janeiro do ano passado, já mostrava que o esquema criminoso prejudicava aposentados e pensionistas. O ministro da Previdência explicou o motivo de ter escolhido Alessandro Stefanuto para a presidência do INSS. Stefanuto foi demitido na semana passada, após o escândalo envolvendo fraudes nos descontos do INSS. Eu nomeei o doutor Stefanuto, por isso eu assumo todos os meus atos. Foi um ato meu, ninguém me indicou. Eu escolhi porque eu vi nele um preparo inicial para que ele desempenhasse um bom trabalho da Previdência Social. Diante de um plenário lotado, Carlos Lupe defendeu a prisão dos envolvidos no esquema e reconheceu que houve demora para investigar a fraude. Demorou sim. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu gostaria que fosse muito mais ágil. Mas demorou, mas estamos agindo. Estamos fazendo. Está doendo na nossa carne. Nós temos tendo que exonerar a gente que trabalhava com a gente, que convivia com a gente. Se os outros não têm sentimento, para mim dói. A participação de Carlos Lupe na comissão da Câmara já estava marcada antes mesmo da operação da Polícia Federal, que revelou o escândalo. Sob pressão, o ministro foi questionado por que não se afasta do governo enquanto durarem as investigações, mas desconversou. Parlamentares da oposição protocolaram na Procuradoria-Geral da República uma representação, em que pedem a demissão de Lupe por omissão na apuração do esquema. O ministro disse ainda de onde deve sair o dinheiro para ressarcir os aposentados e pensionistas prejudicados. Bens valiosos foram apreendidos, carros de R$500 mil, tem imóveis, tem depósitos, tudo, pelo que eu estou informado, a Polícia Federal está confiscando. Essa vai ser parte da devolução. E eu vou defender que a outra parte, eu sei que essa é a posição do próprio presidente, nós devemos assumir como responsabilidade do próprio INSS. Quem não pode levar prejuízo é aposentado e pensionista. E o iFood anunciou que vai aumentar a taxa mínima paga para os entregadores. A notícia foi bem recebida em partes, né? Porque o aumento é bem-vindo, mas não chega a ser o suficiente, segundo os entregadores. O reajuste da taxa mínima ficou abaixo do que os entregadores queriam. Ainda é pouco em relação ao que a gente estava pedindo, ainda mais nessa profissão nossa, né, que é uma profissão perigo, a gente está se arriscando todo dia na rua. Ainda está pouco para a gente, pelo que a gente estava pedindo, porém só de estar aumentado já é uma satisfação para a gente que foi para a rua para fazer o protesto. Eles
trabalhadores chegaram a fazer protestos em várias regiões do Brasil, reivindicando que o valor mínimo da corrida de até 4 quilômetros fosse de R$10. Se a gente for colocar na ponta do lápis, a manutenção da moto, a gasolina, tudo está aumentando hoje em dia. Um par de pneu mesmo, hoje em dia está R$700. Nesta terça, a plataforma anunciou que a taxa mínima vai passar de R$ 6,50 para R$ 7,50 para entregas de motos ou carros, um reajuste de 15%. Para entregas de bicicleta, o valor passa de R$ 6,50 para R$ 7,00. Já o repasse por quilômetro percorrido não teve reajuste, continua em R$ 1,50. Segundo o iFood, o reajuste foi acima da inflação, mas não vai afetar o preço para o consumidor. A gente olha o ecossistema como um todo, entregadores, restaurantes e clientes, para que a gente consiga fazer esse repasse. Então, consumidores e restaurantes não serão afetados diretamente por esse aumento que a gente está realizando para os entregadores. A empresa também anunciou outros benefícios para os entregadores. Quem apresentar atestado médico vai continuar recebendo normalmente da plataforma por até 30 dias e não apenas 7 dias, como é atualmente. Além disso, os trabalhadores terão direito a reembolso ou cobertura total de despesas médicas em caso de acidentes. A gente ampliou esse seguro de 7 para 30 dias. Além disso, a gente ampliou a apólice do seguro quando a gente está olhando para o entregador que teve ali uma incapacidade permanente ou até a questão do óbito para a família do entregador, saindo de R$100 mil para R$120 mil nesse momento. Aos 21 anos, a Micaela trabalha dia e noite para faturar pelo menos R$200 diariamente e conseguir pagar as contas. Ela achou o reajuste insuficiente, mas gostou dos novos benefícios. Aí tem para onde correr, né? Você não ficar em casa, quebrada, as contas chegando, a dívida acumulando e sem nada, né? Depois do intervalo, tem Política em Pauta, direto de Brasília. A gente volta daqui a pouco. Até já. O tempo fica um pouco mais firme amanhã. Vamos saber como ficam as temperaturas. Em São José dos Campos, o tempo fica aberto e as temperaturas ficam em torno dos 27 graus. Não deve chover amanhã em Jacareí e a máxima também fica em 27. No litoral, o sol aparece entre nuvens em São Sebastião e a máxima não passa dos 26 graus. Na Serra da Mantiqueira, os termômetros oscilam entre 9 e 21 graus em Campos do Jordão. Agora o assunto é política. Vamos a Brasília com o Diego Amorim. O escândalo do INSS cresceu. Todo o noticiário desta semana esbarra nas fraudes bilionárias que estão em apuração pela Polícia Federal. Brasília está agitada com isso. E você, estava com saudade dos escândalos de corrupção? Infelizmente, a falcatrua no INSS parece ser uma constante. O atual ministro da Previdência, Carlos Lupe, do PDT, deu uma entrevista completamente infeliz ao jornal Folha de São Paulo. Com um jeito próprio dele, o Lupe tentou ser transparente demais, mas acabou falando um monte de coisa sem sentido e preocupante. Disse Carlos Lupe: eu tenho certeza que tem muita safadeza de muita gente. Se estiver provado, eles vão pagar. Mas e os outros 200? E tem instituições sérias aí também. Não se pode colocar todas no bolo. Ministro, o senhor tem certeza que tem muita safadeza? Isso que o senhor está dizendo é muito grave. O senhor é ministro de Estado. Lupe também disse: eu tenho consciência muito tranquila. Eu fiz tudo o que podia. Eu trabalho e tento resolver, mas não sou Deus. Ministro, é claro que o senhor não é Deus, mas o senhor é ministro. Do jeito que o senhor fala, o senhor lava mais as mãos do que Pôncio Pilatos diante de um Deus de verdade. Seja ministro, não Deus. Já vai ser suficiente para ofuscar muita safadeza da qual o senhor tem certeza.
Até 2030, o Brasil deve ter mais de 100 milhões de cães e gatos, um aumento de quase 26% em relação a 2019. Outra curiosidade é que os cães vivem, em média, entre 10 e 15 anos. Esse avanço está diretamente ligado aos cuidados com a saúde animal. Em São José dos Campos, uma padaria da cidade produz quitutes para os pets. Acompanhe. Por aqui tem coxinha, brigadeiro, biscoito, mas essa não é uma loja comum. Tudo é feito com ingredientes naturais, para amigos muito especiais, os pets. A idealizadora desta padaria para cachorros é a Josi. Ela é a tutora do amendoim e passou por muita dificuldade na hora de alimentar ele. E foi do problema que surgiu a solução. Eu vim da indústria farmacêutica, né? A minha carreira toda, eu sempre trabalhei na indústria farmacêutica. E aí eu estava numa fase de transição de carreira, assim. Eu tive minha filha, né? E aí eu viajava muito, ficava muito tempo fora. Aí chegou uma hora que eu quis ficar um pouco mais em casa com ela. E aí era Natal, ela queria um cachorro. E eu dei o cachorro para ela, né? O amendoim. E quando ele veio, ele já veio assim, com essa seletividade natural de alimentação. Então ele ficava assim, 2 dias sem comer. Chegava assim a passar mal, a vomitar bilha, assim, e não comia de jeito nenhum. E eu entrei em pânico, né? Porque eu falei, meu Deus, se esse cachorro fica doente, se eu perco esse cachorro, minha filha vai ter um troço, porque tava, assim, era o amor da vida dela. E aí eu comecei a pesquisar sobre outras opções de alimentação e acabei descobrindo a alimentação natural. E aí uma coisa foi puxando a outra. Quando a gente viu, assim, a gente já estava com a ideia da loja pronta. E aí assim, ai, poxa, nós vamos abrir a porta e vamos ter um freezer com comida? Ah, vamos fazer petisco. Aí chegou o aniversário do amendoim. Nossa, vamos fazer bolo? Aí, no fim, chegou a ideia da padaria completa com todo tipo de alimentação para pet. E aos poucos, os pedidos foram chegando. Para dar conta da demanda, a Josi montou uma cozinha super equipada, com freezer de ultracongelamento e máquinas próprias para embalagem. Inclusive aqui na loja a gente tem o hábito de não utilizar ingredientes congelados, por exemplo. As nossas proteínas todas são frescas. Então a gente tem um distribuidor que traz pra gente todos os dias de produção a proteína X que a gente vai trabalhar. Porque tem essa questão da segurança alimentar, de não ter contaminação. A gente tem muito mais cuidado do que com a comida humana, com certeza. E isso estende para todos os cardápios. Então, assim, os bolos são feitos de frutas, banana, maçã. A gente só usa farinhas nutricionais. Então, a gente se preocupa com essa questão realmente de ser saudável, ser natural, mas ser saboroso, com certeza. E claro que os pets amam, mas quem é que resiste a uma coxinha, não é mesmo, amendoim? Além dos clientes que pedem toda semana as marmitas com alimentação natural, a Josi foi além. Olha só o tamanho desse cardápio. É bolo, cupcake e até ovos de Páscoa. A gente tem vários perfis de clientes, né? Então a gente tem o perfil do cliente do cachorro realmente doentinho, que já vem com uma receita pronta, prescrita pela veterinária de confiança, né, do tutor. Então a receita desse cachorrinho já vem pronta pra gente, porque ele tem algum tipo de problema. E a gente tem os clientes que estão começando a pensar na alimentação natural, porque os cachorros já vêm nessa tendência de não querer comer a ração. E a gente tem os clientes que são os festeiros, né? Que aí é de festas de aniversário, cardápios especiais de Páscoa, Natal, Dia das Crianças, Halloween. Então são vários perfis e dentro desses perfis várias idades, né? O mercado pet brasileiro está crescendo bastante e é impulsionado por algumas tendências, como por exemplo a sustentabilidade e também a humanização. E por falar nisso, dá uma olhada nesses 2 bolos. Parece que está indo direto para uma festa de criança, né? Mas foram feitos exclusivamente para os pets. Esse aqui, azul lindo, a massa dele é feita de banana, em volta é ricota e essa cor maravilhosa é extraída direto dos alimentos. Nós
ainda estamos buscando um mercado de alimentação natural. Ele é um mercado existente, porém ele não é um mercado que exista, que eu vou falar para você, que as pessoas investem muito hoje. A ração, ela é prática para o ser humano. Então, para ele entender que ele precisa trocar, que ele pode trocar e que isso talvez custe um pouco mais, infelizmente ainda está sendo na dor. Se fosse igual ao ser humano, hoje o ser humano tem essa tendência de alimentação, de exercícios, de cuidar da saúde, né, do discurso, da longevidade, mas ele ainda não entendeu que isso também funciona para o animal. Então, ainda a maior parte do nosso público é da dor e não do amor. E a gente espera conquistar esse público do amor, espera que eles entendam que o cachorro precisa de uma alimentação saudável. Cachorrinhos merecem, né? E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela companhia mais uma vez. O TH Notícias termina agora, mas na sequência tem o SBT Brasil. Você confere também outras notícias no nosso site, também no nosso Instagram. A gente volta amanhã às 7h20 da noite. Uma ótima noite para vocês. Até lá!